voltando aqui à Fazenda Lagoa Grande, aí teve a mudança da Fazenda Lagoa Grande para Triunfo. Quando isso aconteceu? Bom, vamos recapitular aqui. Teve a aproximação, né, do Gregório com o João Lagoinha. O Gregório virou cunhado de João Lagoinha, casou-se com Higina Maria das Virgens. Há uma coisa que é interessante explicar. Por que Maria das Virgens e não dos Reis? Não sei se já tinha falado isso anteriormente. Porque a igreja, eu cheguei a falar sobre a igreja, sobre os registros, essas coisas, mas as mulheres tinham muito de adotar sobrenomes sacramentais. E a igreja dava esse sobrenome, às vezes, dependendo das circunstâncias. Às vezes você vai batizar alguém que está bem doente, na hora da morte. O pessoal utiliza um termo sagrado, né, para botar no nome para ver se salva a vida da pessoa. Em outra situação era por ter transposto alguma situação de dificuldade da mãe no parto ou na gestação, ou de uma dificuldade vivida pelo próprio pai, pela própria família, que na promessa, se sobrevivesse tal, a filha ou o filho teria aquele nome com um tal sobrenome. Então nomes como Conceição, das Virgens, de Jesus, dos Santos, da Piedade, da Anunciação e outros nesta mesma direção eram sobrenomes sacramentais. Eles não eram necessariamente saídos do sobrenome dos pais. Às vezes, vamos supor, casa Edmário Silva com Jandira Cavalcante. Aí vai ter uma filha chamada Maria de Jesus. Mas por que não pegou Cavalcante nem o Silva? Aí tem toda uma explicação. Aquele de Jesus é um sobrenome sacramental. Era muito utilizado. Hoje já não se recorre mais a isso. Mas quando você vê um sobrenome, um Conceição, uma Anunciação, um de Jesus, todos esses são nascentes de um sobrenome sacramental adotado, que às vezes era de uma família, de um Cavalcante, era de um Brito, era de um Silveira, era de um Amorim, né? Mas e o que veio foi o Jesus, o das Virgens, o da Anunciação, no sobrenome que está aqui até hoje. Então, é isso aí. Lagoa Grande. Aí a Lagoa Grande passou a receber essas pessoas, andarilhas, em razão dessas secas. Muita gente começou a morar. E os casebres começaram a serem feitos aqui na região. E foi crescendo. E aí foi crescendo. Com a aproximação de Gregório e João, que eram os grandes nomes da época, e viraram cunhados, né? A Lagoa Grande passou a ser uma comunidade mais movimentada. Esses casebres que foram construídos ali na Praça Tiradentes, né? Nas mediações ali do abrigo. As primeiras medidas tomadas foi a da construção do cemitério e da igreja. Só que quando isto aconteceu, já estavam por aqui Severo Ferreira de Brito, proveniente lá da fazenda do Engorda, no Monte Santo, filho de Nicolau Ferreira de Brito e Eusébia, e o seu primo, Martiniano José de Almeida, conhecido muito pela alcunha de Martilo. Ele, pelo que se infere também da história, o Martiniano José de Almeida, embora começou, não se tem certeza de que ele era parente do Gregório José de Almeida, mas ele era Almeida. Mas não sabe se era o mesmo Almeida do José, porque tem essa dúvida se José era de Portugal ou se já remanesceu de alguns lugares, se surgiu de alguma dessas famílias aí. E o Severo Ferreira de Brito veio primeiro, lá do Engorda. Eles eram filhos de Nicolau e Eusébio, que eram pessoas de boas posses. Eles eram dos Brito, que vieram lá da região de Ribeira do Pombal e se instalaram aí no Engorda, perto da Lagoa do Mato. E você pode ver, quem vai lá, a família Brito lá é muito grande, né? E com esta aproximação, o Severo chegou e se casou com uma das filhas de João Lagoinha, um dos latifundiários da Lagoa, da fazenda Lagoa Grande. Ele casou-se com Maria Isidora dos Reis.
O Severo não é o pai do Lili, não. Não, Severo Ferreira de Brito. Não. Esse outro Severo, Severo é filho do Cipriano. Cipriano. Esse outro Severo é da família dos Andrade aqui, da região do Lavarindo. Entendeu? É outra rama de Severo. Ao Severo Ferreira de Brito casou-se com Maria Isidora dos Reis. Aí o primo dele, que era sobrinho da dona Eusébia, o Martiniano, que aqui passou a ser chamado de Martilo, hoje era chamado de Martilo. Os primos Severo e Martiniano viraram concunhados, porque Martiniano casou-se com uma irmã da mulher de Severo, outra filha de João Lagoinha, a dona Ana Carolina dos Reis. Por isso que eu falo, a família Reis e a família Almeida são as principais, são as pioneiras da formação da cidade. Estou falando da cidade de Quijingue, não estou falando do município, da cidade. As principais responsáveis. Da família de... Aí com a chegada de Severo, como era patriarcal o mundo naquele momento, foi a partir de Severo que houve a doação das terras para a construção do cemitério velho e da capela. Para quem não sabe, o cemitério velho fica no centro da cidade. O cemitério ele está ocultado pelo centro de abastecimento. Tem uma parede ali. A construção de várias casas também ali ao redor. Né? Casas ao redor. E eu vou dar uma bicada aqui porque eu não me sustento, né? Porque ainda por ali você vê uma greta de porta. Dá para você ver o cemitério, ainda dá para ver até a parede. Aquela parede lá tem mais de 130 anos. Tem. Né? E ainda há tempo. Eu falo aí para quem está na gestão pública atual, para quem está pretendendo ela abraçá-la pelo voto popular, seja o Romerinho, seja o Saulo, seja qualquer quijinguense que chegar a esse posto, e que monte uma equipe que faça uma reflexão, né, sobre a nossa memória, a memória do lugar, e corrija o erro histórico da construção daquele centro de abastecimento naquele local, corrigir esse erro grave, crasso da história, para a gente ali talvez constituir um centro de memória decente, né, e condizente com a nossa história, para que a gente coloque as gerações novas e futuras na rota do conhecimento de si próprio, das suas próprias raízes, das suas próprias matrizes. Porque se o ser humano nasce e cresce sem saber de onde veio, ele não sabe nem para onde vai, né? E a gente talvez precise fazer essa correção de rumo dessas ações, dessas inações, para que o Quijingue se restabeleça e ganhe prumo para caminhar de maneira segura para o futuro. Ô, Reinaldo, assistindo aí aquele canal que é Cangaço na Literatura, que é o Roberto, né? Rapaz lá de Itabaiana, né? Canal bem assistido. E ele visita vários cemitérios antigos, que já desativados, né? Sim. Mas que são bem zelados, os cemitérios. Agora eu fico me perguntando, por que não zelar o daqui também, rapaz? Porque tá ali as memórias, né? De um povo. O cemitério... Das pessoas que começaram o nosso município. Se fosse para tratar com desdém a memória e a história da vivência humana, não se constituía cemitérios. O cemitério é justamente um lugar para este tipo de culto. Veja bem, cultuar não é você se ajoelhar, rezar, de você chegar lá, ver, refletir e se reencaminhar na vida. Então, voltando, eu acho que essa preservação ela é devida em todo lugar, né? Ela é devida em toda a terra, em todo lugar. A parte do centro, ali onde está constituído o abrigo e a praça Tiradentes, ali já era parte das terras que pertencia ao Gregório, parece. Aí o Gregório fez aquela doação. E foi a partir dali onde se constituiu o local para fazer a festa de São João. Isso. A capela, a doação do terreno da capela para constituir a igreja, a doação do terreno do cemitério para erguer o cemitério, que era justamente no período em que a mortandade humana era muito elevada.
E para que não ocorresse na caminhada do sertão o mesmo que ocorreu, que tinha ocorrido há poucos anos antes, com a Grande Seca, né, que Jing tivesse espaço para dignificar os falecidos. A capela para velá-los e o cemitério para enterrá-los. Então, esta era a grande intenção. E quem, com o terreno doado pelo Severo, que era por dote de Dona Maria Isidório, né, que era a esposa dele, se ergueu a igreja através da batuta do Conselheiro Francisco, que era um dos seguidores de Antônio Conselheiro. Aí ele ficou em Quijing com a missão de erguer a igreja, que foi erguida com a mão coletiva do povo daquele tempo. Toda de pedra, né? Toda de pedra. E o cemitério também foi erguido com a mão de obra também da própria comunidade, sob a coordenação... As paredes de pedra também. Sob a coordenação de quem? Do Conselheiro Francisco. É discípulo de Antônio Conselheiro. É uma construção bonita isso aí. A partir deste momento em que se definiu que faria a igreja e o cemitério, o Conselheiro esteve, pelo menos se tem indícios de que ele esteve aqui, e antes de sair daqui ele definiu, o nome do lugar agora vai ser Triunfo. Porque o nome Triunfo era algo assim para trazer um pouco mais de esperança, vitória, né? Ganho. Triunfar. Triunfo. Era um nome grande. E o nome foi adotado, Triunfo. E aí, a Lagoa Grande virou Triunfo. A Festa da Onça veio para a Lagoa Grande, né? A Lagoa Grande virou Triunfo, cresceu. Aí quando foi, isso foi do final dos anos 80 para o início dos anos 90 do século XIX. Mas o Gregório já estava aqui, já fazia mais de 20, 30 anos. Então, ele já estava aqui há mais tempo. O Severo, o João Lagoinha mais ainda. Que tem registro de coisa aqui no Quijinho ainda na primeira metade do século XIX. Quando foi em 1917, ou seja, quase 30 anos depois, um povoado do Triunfo, né, a comunidade do Triunfo, ganhou a condição de distrito do Triunfo. Por ser a maior povoação do município de Tucano. Pertencente aí à freguesia de Tucano, mas naquela época em que Quijing ganhou este título, Tucano tinha perdido o título de município e voltou a pertencer à freguesia de Cipó. Cipó era antes, tudo isso é do ramo do Itapicuru. Itapicuru era a cidade de onde se ramificou Tucano, Cipó, Euclideconha, Ribeiro do Amparo, Nova Açores, Olindina, todas essas comunidades. Acho que é o município mais velho aqui. É o mais velho da região. E hoje a população da sua sede é menor do que um distrito que ela tem ali perto da divisa com Sergipe, a Lagoa Redonda, né? Na divisa com Tobias Barreto. Então, na época em que Quijing foi emancipado, segundo o registro, Tucano tinha perdido a condição emancipatória, ou seja, a autonomia administrativa, e estava sob a batuta de Cipó. Mas Tucano reconquistou a emancipação em 1933. Em 1917, Quijing sendo distrito, a maior autoridade de um distrito era um delegado, né? Delegado, por que o nome é delegado? Porque se delegava alguém, ou seja, uma autoridade maior escolhia um dentre a sociedade e delegava a exercer uma dada função. Por isso que o nome é delegado. Delegado. Eu vou delegar a você uma missão, né? Então, era delegado da autoridade maior, que era o município de Tucano, de Cipó, depois Tucano. O primeiro delegado escolhido para Quijing, pelo que se tem notícia, foi Eloy Pereira de Oliveira. Ele foi delegado em Quijing por 45 anos consecutivos. Eloy era o grande líder assim, de Eloy Quijing. Que era pai de Dona Faninha, ou ele criou Dona Faninha?
Ele era o pai. Pai mesmo, Dona né? Faninha. Com Dona Neném, né? Eloy Pereira de Oliveira tem uma história bonita, interessante. A família deles tinha uma história bonita, muito interessante e de grande contribuição para a constituição da nossa cidade. Eu falo da cidade de Quijingue. Uma das famílias que mais contribuiu para a formação da nossa cidade, ladeada com os Almeida, com os Reis e com os Brito, que os Brito, né, através do Severo, a família Pereira de Oliveira e os Andrade. Os Andrade daqui da região do Lavarinto e Poço Dantas. Acho que era João Estevão de Andrade, era José Estevão de Andrade, que é o avô do seu Pedro Aroeira, aqui, do seu Pedro da Dona Zefa. Pai do seu Aurelino Andrade. Aí seu Eloy. O Pedro é irmão da Aurelino, não, né? Não, é sobrinho. Sobrinho, né? Irmão da Aurelino era o seu Zé Aroeira. O Zé Aroeira. O Zé Aroeira. O pai do Pedro. O pai do Pedro, né? O pai do Pedro. E por incrível que pareça, o Zé Aroeira e o Pedro Aroeira não tem nada de Aroeira no nome, viu? Porque eles eram da Fazenda Aroeira. Por conta da fazenda, né? Por conta da Fazenda Aroeira, perto da serrinha aqui do seu Geraldo. A Fazenda Aroeira. Aí dessa família brotaram aí tinha seu Aurelino, seu Zé Aroeira, Dona Neném, a mulher de seu Eloy, uma irmã dela chamada Maria Senhora, que foi a primeira mulher de seu Eloy. Dona Neném já foi a segunda esposa, era irmã da primeira. Olha só. E se você reparar bem, naqueles tempos difíceis, esses tios, esses pais, eles se faziam uma família só. Olha. Em que a proteção era grande. Dona Neném mesmo, ela teve filho de ventre, acho que só um. Né? Mas ela criou todos os demais filhos da irmã, Maria Isidora, como se fossem seus. Olha a Dona Faninha, a Dona Lindaura, do seu André Bagaço, Dona Lindaura Andrade, uma das grandes parteiras que Quijingue teve, né? Ela era das primeiras, né? Ela era filha famosa aqui na região. Ela era filha, Dona Faninha, Dona Lindaura, o seu Valdinho, o seu Valdinho da NEM, né? Eles eram filhos e tinha um outro chamado, acho que não sei se era Celso, eu esqueci, tinha mais um filho da Dona Maria Senhora, que a Maria Senhora morreu do parto. Ela morreu quando pariu o Valdinho. O Valdinho da NEM, a mãe dele, biológica, faleceu no parto dele. Olha só. Aí tinha a Dona Faninha, Dona Lindaura, o Valdinho e tinha mais um, que eu não me recordo o nome, né? E eles foram dos melhores formadores da família de Quijingue, de onde se ramificou. O João, acho que é João Estevão de Andrade, ele era um brancão daqui pelo que se tem, veja bem, eu estou falando sempre pelo que se tem extraído aqui do pesquisa né? e de informações, extraídas de conversas com familiares também. Ele era um brancão daqui do Poço Danta, foi trabalhar no Recôncavo baiano. E voltou de lá casado com uma negra, ex-escrava, chamada Paulina. Paulina, aí virou Paulina de Andrade. Aí dela nasceram Aurelino Andrade, Zé Aroeira, né, Dona Neném, Dona Maria Senhora, e eu acho que tem mais gente aí. Se perguntar para o seu Valdinho, para os mais velhos, extrai-se outros nomes. E Quijingue começou a se formar desse tamanho. Aí a família Andrade teve essa entrada, depois teve a ramificação e o Quijingue é desse tamanho. Em 1943, já sob a regência de Tucano novamente, Quijingue, que era distrito, manteve a condição de distrito, mudando de Quijingue para Triunfo. E essa mudança de Triunfo para Quijingue, de onde surgiu o nome Quijingue? Esse nome Quijingue é um nome indígena, não é? O nome Quijingue é justamente por isso. Havia uma grande dificuldade de se chegar a essa região vindo do leste, da região leste, lá de cima, da parte do Cariacá. E Quijingue na língua Quiriri, que é os índios que povoaram aí essa região onde tem o fonema
o fonema final, normalmente, dessa língua, ele é sempre, como é que chama? Nasalado. Nasal. Krengenhen. Quem? Entendeu? Foi aí que surgiu a Jurema também, né? Caimbé. Caimbé. Então tem muitos sons fechados, assim, que são muito característicos da linguagem dos quiriris. Esses índios que pintaram aqui da região aqui lá de cima. Banzaê ali, Mirandela, né? Uma coisa que eu queria saber, por exemplo, lá perto de Nova Soura tem uma ramagem de índio chamada os Paiaiá. Eu digo, será que o Paiaiá era de lá? O Paiaiá que chegou aqui. Os Paiaiás, né? Os Paiaiás são de lá, perto de... Mas não, para não perder o rumo da prosa, em 1943, Quijingue manteve a condição de distrito e mudou de nome para Triunfo. E o nome Triunfo é justamente por significar na língua dos quiriris... no caso, primeiro surgiu Quijingue do que Triunfo? O Triunfo... Quijingue era um distrito. Com a chegada de Conselheiro, o povoado da Lagoa Grande passou a ser chamado de Triunfo. O nome Triunfo foi cunhado por Antônio Conselheiro ainda no final dos anos 90, final dos anos 80 para o início dos anos 90 do século XIX. Foi Antônio Conselheiro mesmo ou conselheiro lá de Cério Dantas? De Itabaiana? Cério Dantas, né? É o Antônio Conselheiro. Foi o Antônio Conselheiro mesmo. O Antônio Conselheiro, junto com o Conselheiro Francisco. Conselheiro Francisco, que é de Itabaiana. A partir, aí cunharam o nome de Lagoa Grande para Triunfo. Em 18, ou seja, era um povoado. Em 1917, esse povoado foi elevado à condição de distrito. E manteve o nome Triunfo. Em 1943, Triunfo foi mudado de nome, manteve a condição de distrito e mudou para o nome Quijingue. Mas no popular, aqui, o pessoal continuava chamando o Quijingue de Triunfo. As pessoas continuaram, embora formalmente o nome do distrito já fosse Quijingue. Quando foi 19 anos mais tarde... É igual aí surgiu lá o nome Pentei Faiado, aí mudaram para Vila Manancial, mas continua chamado de Pentei Faiado. Não tem jeito. É a fortaleza do costume, né? 19 anos depois de Triunfo virar Quijingue como distrito, Quijingue se ganha a emancipação política e mantém o nome Quijingue, né? E Quijingue passou de distrito a município com o nome de Quijingue. O nome de Quijingue não foi adotado no ano da emancipação. O nome do Quijingue foi mantido, né, quando se emancipou, já que o nome Quijingue foi adotado em 1943. E a adoção do nome Quijingue é porque o acesso ao Triunfo, a nossa cidade naquele tempo, ao território onde nós estamos hoje, era muito difícil partindo do leste, né? Porque tinha que fazer a travessia no rio Quijingue. E atravessar o rio Quijingue era muito difícil porque eram cheios de igarapés espinhosos, como calumbis, jurema preta, essas bromélias espinhosas como macambira, e era muito difícil atravessar. Por isso que o nome era Quijingue, lugar de difícil travessia. Mata fechada. Caatinga fechada. Caatinga fechada. Era Caatinga fechada. E por ser fechada... Mas quem deu esse nome, assim mesmo? Não se sabe. Alguns dizem que foram os índios. Não, o nome é indígena. É indígena. O nome é indígena. O nome é indígena. Mas há também suspeita de que os próprios índios, porque havia tribos na margem de lá do rio, né, que vinham visitar tribos na margem de cá, na beira do Cariacá. E esses índios, como de lá, chamava Rio Quijingue justamente por causa da travessia. Então, o nome Rio Quijingue já existia, porque foi adotado pelos próprios índios, porque era de difícil travessia. Agora, o nome emprestado ao lugar deve ter surgido em razão do nome do rio, do seu significado, mas cunhado por outra pessoa, um vereador. Tanto que nós temos o povoado Quijingue Velho, chama Quijingue Velho porque como se fosse ali, né, que tivesse começado tudo. Tem a Lagoa do Quijingue, que é a mais ou menos 1 quilômetro do povoado, que as margens essa lagoa, que é uma grande lagoa que eu fiz até um vídeo lá, fica às margens do rio Quijingue. Aí é a Lagoa do Quijingue, por sinal uma lagoa muito bonita e grande. Quijingue
Edmar, é um lugar muito... A gente falou no começo aí do potencial hídrico de Quijingue. O potencial hídrico de Quijingue é gigantesco. Né? Eu sou da opinião, fervorosa opinião, de que o município de Quijingue precisa sentar, conversar e acertar o passo. Isso. E contratar uma junta de profissionais do ramo da engenharia, da topografia, Isso. da agrimensura, da geologia e da geografia. E, com várias mãos, com vários estudos, elaborar um estudo criterioso, sério, e a partir desse estudo capturar os pontos de potenciais hídricos, inclusive já planejando o crescimento de cidades e comunidades em locais e terrenos onde o alagamento não afete. Isso. Entendeu? E a partir também da extração desse estudo, você escolha situações para explorar a água que brota desses lugares para o uso mais apropriado dela possível. Agora, voltando ao nome Quijingue, ali é aquela serra, o pessoal chama Serra da Jurema, mas o nome dado mesmo é Serra do Quijingue Velho, né? É a Serra do Quijingue. É a Serra do Quijingue. Da mesma maneira que o pessoal no curso aqui perto da Jurema dá o nome do rio Quijingue de Rio da Jurema. Rio da Jurema. Mas é o rio Quijingue. Esse rio aí, por vários lugares, muda de nome, né? Chega ali na Rio da Lagoa da Barra, né? E aí vai, até chegar no Rio Itapicuru. Exatamente. Aí o Quijingue mudou de nome, manteve o nome, mudou de nome de Triunfo para Quijingue, manteve Quijingue, e Quijingue até hoje, desde 1962, desde 1943, né? Em 62 ganhou a emancipação. Aí onde a gente vai entrar no assunto, né, sobre a questão da emancipação, né? Como surgiu esses movimentos, hein? Porque foi um movimento bem caprichado para Quijingue passar a ser emancipado, né? Eu vou tirar o óculos agora. Surgiu até na força de vontade e na fé mesmo, isso aí, não foi? Houve o movimento da emancipação, ele tem uma narrativa criada de que o Valdir Magalhães foi o pioneiro, o baluarte dela, e foi de fato, né? Mas por incrível que pareça, apesar do Valdir Magalhães ter grande influência, ele era coletor de rendas do Estado, hoje é chamado de auditor fiscal de rendas, né? Ele contou com a colaboração determinante de José Bezerra Neto. Que é o Zusa. Não foi narrado isso aí não está lançado nos livros da história de Quijingue, né? Mas um dia de ser lançado, porque há indicativos de que o José Bezerra Neto, ele manejou nos bastidores para que o Valdir conquistasse o seu intento, né? Porque o Zé Bezerra Neto, ele tinha grande influência já na política do Estado. Ele era deputado, foi prefeito de Euclides da Cunha, e ele era quijinguense. Mesmo quando ele foi prefeito de Euclides da Cunha, exercia... Era lagoinheiro, ele? Ele era Bezerra. Dos Bezerra, né? Ele era dos Bezerra. Os Bezerra chegaram depois. São provenientes, acho que do Ceará ou de Pernambuco. Tem muito Bezerra em Pernambuco, mas para que esta rama dos Bezerra vieram lá do Ceará. E aqui, o seu velho Dedé Bezerra, José Bezerra, ele constituiu família e casou-se com uma irmã do seu Eloy, parece. Só sei que eles adquiriram uma terra ali, ali perto do Sobrado. O Sobrado foi feito por um outro, Antônio Braz, que se ligou aí à família do Xavier, que também se vinculou com os Bezerra. Houve depois uma união de famílias com outras, e que a gente se formou no que se formou. Inclusive, Dona Georgina Bezerra, junto com o marido dela, José Bezerra, o velho mesmo, adquiriram as terras lá ali no Monturano, e fez o tanque da Via Jorge. O tanque da Via Jorge, para aproveitar o curso da Lagoa Grande. O Zusa, ele era quijinguense. Ele era filho do José Bezerra Filho. O nome dele era José Bezerra Neto, em homenagem ao velho José Bezerra, que é o pioneiro. É o pioneiro. É o pioneiro. O Zusa, ele era sobrinho de Dona Josefina Bezerra, de Brito. Essa Josefina, filha do José Bezerra Filho, do José Bezerra, era tia do Zusa. Ela se casou com
com Cornélio Brito. Cornélio Brito era filho de Severo Ferreira de Brito, com Maria Isidora dos Reis. E o interessante é que esses Brito, eles sempre foram muito ligados à arte e à preservação de memórias. Sempre foi. Eu tiro isso pelo meu avô, João Severo dos Reis. Meu avô, João Severo, não tem Brito. Ele ficou só João Severo dos Reis. Ele é filho de Severo Ferreira de Brito com Maria Isidora dos Reis. Mas o nome dele ficou só João Severo dos Reis. Pegou o sobrenome da mãe. Mas nos filhos ele colocou o nome Brito na maioria. Inclusive na minha mãe. Por isso que eu carrego o Brito no meu sobrenome, que é o Brito da minha mãe. Que mãe é do Valina Brito, mas o pai dela, João Severo dos Reis, a mãe, Maria Francisca dos Reis, que era a prima do meu avô, né? Havia muito casamento de primo. Ambos não têm Brito, você pode observar, mas mãe teve, porque vovô foi buscar o Brito do pai dele para botar nos filhos. E os Britos sempre teve um pouco de apego à memória, à história e à arte. E encontraram Josefina Ferreira de Brito, a dona Kiki, também era ligada à história, ao estudo, à disciplina. A dona Kiki era terrível. Assim, no quesito disciplina. Quem foi criado com ela? A própria sobrinha, né, que ela criou como filha, a professora Jailda, teve toda a batuta da caminhada dela, né, sob a disciplina da dona Kiki. Né? Aí o Cornélio casou-se, o filho de Severo casou-se com essa família que tinha chegado cá, os Bezerra, né? Onde houve a junção de Bezerra com Brito. E dessa junção saíram coisas boas, Edmário. Saíram coisas boas, que depois da emancipação política de Quijingue, no ano de 1968 para 1969, o Felisberto já era prefeito, né? O Jonas Rocha já tinha cumprido o espaço de gestão dele, e o Felisberto, naquele tempo, era o gestor e já estava botando pedra aí para fazer a praça no antigo galpão, no antigo espaço que era de festa, onde ele construiu a Praça do Tiradentes e a Praça do Abrigo, que virou um cartão postal, né, da cidade. Que ano mesmo que foi a construção daquela praça? Acho que foi em 1968 para 1969. 72. Foi na gestão de 67 a 71. Foi. Né, na gestão do Felisberto, quando ele ganhou a eleição de 66, tomou posse em 67. Né, e nesse quadriênio ele fez essa praça, com muita mão de obra quijinguense. Sob a coordenação dos paralelepípedos. Quem eram os pedreiros ali, hein? Tá lembrado de alguma? Eu acho que os pedreiros da época faziam parte. Acho que o Severo do Cipriano, que é o Severo pai do Guita, Severo Andrade. Severo Andrade. Bieta. O seu José do Carmo Oliveira, que é o seu Dedé Totó. Tinha os outros trabalhadores da época, o seu Bieta, e o mestre de obras, o coordenador de tudo, era o Félix Oliveira, o Félix Caxixa. Foi ele era o mestre de obras, e sob a batuta dele os outros pedreiros fizeram aquele paralelepípedo mais bem feito que a gente já teve. Bem feito mesmo aquilo ali. E a praça ficou bonita, uma inovação, tanto é que a gente tudo era lugar. Segundo informações, o projeto do coreto era de um rapaz de Santa Luz, que veio e deu a ideia de fazer o coreto com aquela copla, na parte de baixo o bar, né? Na parte de baixo o bar, onde distribuía cerveja, tinha aquela coisa ladeada, tinha aquela subida com escorregador. A gente escorregou muito ali, hein? E no piso superior era o espaço dançante, ou para a execução, ou para execução de música. Músico que quer botar uma banda ali em cima, ligava lá. Tem até aquela banda que o Lili tocava, o Zé de Rosa. Teve uma banda de Quijingue. Qual é o nome dessa banda? Zé Barbosa. Então, até pra gente bater um papo aí com o Zé de Rosa, Zé de Rosa, né? E o Barbosa. Pra essa dupla falar sobre isso aí, que tem um nome essa banda, né? Deve ter nome de banda. Então eles chegaram a fazer apresentações, e ali também era espaço de dança, quando o Zenóbio, que teve a direção do Abrigo por muito tempo, e nos seus mais auros tempos, por sinal, uma boa gestão ali. Por sinal, o Zenóbio, não era? É o tempo que o povo ia passear na praça. A praça era muito viva. Eu dou até uma ideia pro rapaz que está na praça hoje, o Chiquinho do Espetinho? Do Constantino.
buscar com o Zenóbio ou com outras pessoas ideias, conversar com o Netinho do Barbosa, que também é genial em ideias, né? Para saber como é que faz para fazer, o que é que tem que ser feito para que a Praça do Abrigo pulse realmente vida, alegria, né? E prazer das pessoas dela se utilizarem.